pessoal, bem-vindos de volta ao quadro Descomplica EB, um jeito diferente e descontraído de enxergar a epidemólise bolhosa. E como nossa convidada especial hoje, nós temos a presença da querida Juliene. Bem-vinda, Ju. Muito obrigada por ter aceitado participar desse momento com a gente. Imagina, é um prazer estar aqui. Eu sou Juliene, tenho 32 anos, sou fonoaudióloga, uma pessoa com EB simples e mãe de uma borboleta também. Legal, Ju. Que joia. Então, a gente, como você falou, você é fonoaudióloga, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Como foi o processo de escolha da sua profissão? Bom, vamos lá. Antes de ser fono, eu fui técnica de enfermagem, exerci por um período, mas por conta das dificuldades da EB mesmo, com o meu pé, machucava muito, eu percebi que eu precisava mudar de área. E aí, nos home cares da vida, eu vi o trabalho da fono e me encantei, e eu percebi que fono podia ajudar as pessoas com EB, mas a maioria delas não conheciam nada de EB. E foi assim que eu decidi entrar na faculdade. Consegui uma bolsa na FMU, onde eu me formei, e consegui concluir a faculdade assim. Joia, legal. Então você é recém-formada, né, Ju? Tá fresquinha, fonoaudióloga. Sim, me formei agora em julho. Legal. E foi uma grande conquista para mim, pessoalmente, mas também para minha família, enfim. Eu não imaginava que eu ia conseguir concluir a graduação. Com certeza. Você sentiu alguma dificuldade, Ju, nesse processo de escolha? Sim, é diferente, por exemplo, de um jovem que quer escolher uma profissão, porque o jovem quer escolher uma profissão e não tem EB, ele não tem que pensar se aquela profissão vai machucar ele. É uma coisa muito básica, na verdade. E eu tive. Então, por exemplo, quando eu fiz enfermagem, eu fiz o técnico, me machuquei muito, muito mesmo. Eu tive muitas lesões nos pés, eu tive que tomar muita dipirona, e eu tive até uma questão com a minha medula, por excesso de dipirona e tudo mais. Então, quando eu fiquei 22 dias internada e quase fui falar com Deus. Eu tive uma coisa chamada aplasia de medula, por excesso de medicação. E aí, quando eu fui escolher a segunda profissão, a única coisa que eu tinha certeza é que eu não podia repetir as mesmas coisas, porque às vezes a teimosia é um preço muito alto. E aí, a gente às vezes, na verdade, o que eu acho é que o nome EB simples, às vezes é um nome muito ingrato, porque não é que é simples que é mais fácil, não é que é simples que dói menos, e não é porque é simples que tem menos lesão. A gente só não consegue demonstrar, talvez, visivelmente da mesma maneira, mas dói igual, tem dificuldade igual, e no meu caso, principalmente, os meus pés, então, é muito complicado, e é os meus pés que me levam para os lugares. Então, quando eu decidi fazer fono, foi muito por essa questão. Eu queria uma profissão que respeitasse, que eu conseguisse respeitar os meus limites físicos mesmo. Então, você acha que ter EB, de alguma forma, dificultou, então, a escolha no seu processo, né? Você começou, então, como auxiliar e teve que mudar por conta disso, né? Sim, mas também foi um aprendizado, porque aprender a respeitar os limites que às vezes a gente esquece que tem. Sim, verdade. Tem que ouvir o corpo, né, gente? É isso. E você sente que as pessoas te julgaram, Ju, nesse processo, assim, te subestimaram, digamos assim, a sua capacidade? Ela tem EB, ela não vai conseguir se formar, ou ela tem EB, ela vai ter problemas. Como que você acha que foi para você isso? É que assim, eu parto do pressuposto que a falta de informação e a falta de conhecimento gera muito preconceito ainda. Sim. Quando eu entrei na faculdade, meus professores com anos de formados nunca tinham ouvido falar de EB, na verdade. Então, claro que sim, eu escutei coisas de outras pessoas, não dentro da faculdade, mas coisas assim, para que você está se esforçando tanto para estudar se você nem vai conseguir exercer? Se você não consegue nem andar, como é que você vai trabalhar? E escutei coisas assim, mas como que vai ser no hospital? Sendo que a fono tem 11 áreas, não necessariamente só o hospital. E a maior dificuldade assim que eu tive que confrontar comigo mesma, foi meu primeiro dia de estágio hospitalar.
apesar da faculdade saber e tudo mais, o hospital que a gente fez estágio não estava com os elevadores funcionando e eu tive que subir 9 andares de escada. E eu subi, mas na hora de ir embora eu quase não andava mais. Oh, meu Deus. E aí eu tive que perceber que como isso era complicado em determinados momentos. E, claro, né, os primeiros olhares nas entrevistas de emprego, de estágio, principalmente, algumas mães que vinham questionavam quando eu atendia seus filhos. Hoje eu consigo fazer isso de uma forma bem natural. Consigo levar isso de um jeito mais fácil. Mas no começo eu tinha muito medo de, por exemplo, me formar e não conseguir exercer por isso, por exemplo. Sim. Só que aí, o que eu gosto muito de deixar claro é que quando você é um bom profissional, seja lá o que você faça, isso passa por cima. O seu conhecimento tem que passar por cima da sua pele, do que você mostra fisicamente. Então, foi por esse caminho que eu fiz. Mas não é fácil. Todos os dias ainda é uma disputa comigo mesma. Eu sempre tenho que mostrar mais conhecimento, tenho que mostrar mais capacidade do que a maioria das pessoas por conta dessas questões. Você tem que se provar mais, então, digamos assim, né? Sim. Joia. Você acha que a sociedade como um todo, assim, o mercado de trabalho, ele está preparado para receber a pessoa com bebê? Não. Acho que inclusão no mercado de trabalho ainda é uma conversa que precisa muito se falar em todas as áreas, né? Não só a EB, mas como todas as outras coisas. Mas para a EB, o que eu acho que a maioria das pessoas nem chegam lá no mercado de trabalho. Então, a maioria das pessoas mal conseguem completar a escola por conta do preconceito. E muitas vezes, além das limitações físicas que tem, né, das dores e tudo mais, mas tem a questão do olhar do outro, do ser, como é que eu vou dizer, diminuído, de ter suas capacidades questionadas a partir do olhar do outro que nem te conhece, que nem deu oportunidade. Então, quando a gente fala de inclusão no mercado de trabalho, eu vou dar um exemplo muito simples, assim. Por exemplo, a fechadura da porta. Eu tenho uns dedos, tudo bem, mas tem gente que não tem. E a maioria das portas tem aquela maçaneta que é redondinha. Eu tenho dificuldade de mexer porque dói meu dedo. Então, imagina como são coisas simples que muito facilmente poderiam ser alteradas, mas não é facilmente. Uma coisa que eu gosto de deixar claro, assim, e eu quero deixar de reflexão você vai num evento de pessoas com doenças raras, ou mesmo em eventos de pessoas com EB. Quem é o apresentador do evento? Geralmente é uma mulher bonita, uma mulher que não tem nenhum tipo de nada, assim, é uma mulher saudável, normal, muito bonita. Todo mundo que palestra lá são entendedores do assunto, mas tudo bem. E geralmente a fala das famílias e das pessoas com EB são as últimas. No último dia do evento, quase no último horário, quando todo mundo já foi embora. Então, assim, a gente ainda precisa falar muito sobre isso. Sim, verdade. Concordo. Ju, como que é para você conciliar os seus papéis, né? Os seus papéis de mãe, de fonoaudióloga, de mulher, de mãe de uma pessoa com bebê, de uma borboleta. Como que é para você equilibrar esses pratinhos, né? Que a gente fala, os pratinhos da vida. Como que é para você? Eu tenho muitos papéis nessa questão. Eu sou mãe, sou fono, tenho uma profissão, tenho uma filha com EB. Eu tive um filho que faleceu que tinha EB, então eu tenho o título, né, que eu não sou muito fã desse nome, de mãe de anjo, que acaba acarretando, de certa forma, a empatia de outras mulheres, que a gente acaba se conhecendo e conversando. Tenho trabalho com a Débora, eu sou vice-presidente da Débora, e é um trabalho voluntário que também demanda tempo e demanda atenção, e aliás, de todos os papéis, depois o de Renara é o que eu mais gosto de exercer. Mas, assim, girar todos os pratinhos não é fácil. Eu li ontem um livro e eu vi um trecho que falava assim, não é porque eu carrego bem que é mais leve, é pesado do mesmo jeito. Mas são escolhas que a gente faz. Eu gosto de respeitar todas as escolhas. Tem mães que se dedicam 24 horas para as crianças, não conseguem estudar e trabalhar, e eu respeito.
Tem mães que conseguem trabalhar, estudar e cuidar dos filhos, e eu respeito também. Não é fácil. Às vezes eu tenho que assim, né, manejar bem os horários para conseguir levar a Renara nas consultas, conseguir dar conta dos estágios. Na época de prova, então, era uma loucura, porque eu não podia faltar. Renara teve algumas internações durante o meu período da faculdade. Então, eu tive que fazer trabalhos do hospital, por exemplo, e entregar esses trabalhos de dentro do hospital. Já tive que apresentar um seminário de dentro do hospital, das clínicas com a Renara. Então, imagina, super fácil, né? Me concentrei maravilhosamente bem. Então, assim, é muitos papéis que a gente tem que administrar. Mas quando eu fiz a escolha de conseguir fazer isso, é que eu queria mostrar para a Renara que é ela que me motiva em tudo, que ela podia fazer tudo que ela quisesse fazer. Se ela quiser vender arte na praia, ela pode ir. Mas se ela quiser ser uma super profissional, se ela quiser ser o que ela quiser ser, ela pode também. E acabou que esse exemplo virou para ela, mas virou para todas as outras pessoas também. Porque a gente tinha um paradigma, né? Que pessoas com EB só podiam trabalhar em coisas sentadas, advogado, TI, coisas assim. Quando eu quis ir para a área da saúde contra todas as expectativas, foi muito bom, porque daí eu inspirei outras pessoas e muita gente hoje tem outros profissionais na área da saúde que têm EB. E isso é muito legal. Muito legal mesmo. Ju, e se existisse assim para você um mundo ideal, o que seria um mundo ideal na sua opinião? Como que você acha que ele deveria ser, pensando em pessoa com EB? É muito difícil essa pergunta, porque a pessoa com EB ela é muito particular, cada pessoa tem uma realidade diferente. Minha realidade não condiz com a realidade de todo mundo, mas se existisse um mundo ideal, de verdade, é um mundo que todo mundo tivesse acesso às mesmas coisas, mesmo com as realidades diferentes. Tivesse acesso a curativo, tivesse acesso a políticas públicas de saúde, tivesse acesso à educação. Se para mim, em São Paulo, na maior capital que tem, assim, do Brasil, praticamente, foi tão difícil conseguir me formar e estudar e tudo mais, imagina para os lugares mais afastados, imagina para o Nordeste. Então, assim, eu acho que o mundo ideal para pessoas com EB é um mundo de oportunidade. A gente precisa de ajuda para algumas coisas? Sim, mas também dá oportunidade para a gente fazer as nossas coisas. Nós não somos crianças eternas, né? Quando eu era criança, eu achava que a gente era Peter Pan, ou que a gente morria antes, porque só falavam crianças com EB, crianças com EB, crianças com EB, e não somos crianças eternamente. Nós temos fase, como todo mundo. E quando a gente cresce, a gente não encontra as mesmas oportunidades que todo mundo. Uma vez eu escutei de uma amiga que tem EB, do Rio de Janeiro, e ela falou que a sensação que dava é que esperavam que a gente morresse antes, que não sabiam o que fazer quando a gente casasse, não sabiam o que fazer quando a gente fosse trabalhar, não sabiam o que fazer para a gente estudar, não sabiam o que fazer para a gente ter filhos. Então a gente ainda vive nessa questão. Acho que se o mundo ideal existisse, era um mundo que respeitasse as pessoas e as suas particularidades e desse as mesmas oportunidades que todo mundo tem. E as suas escolhas, né? O que cada um escolheu para si. Dentro da sua possibilidade, exatamente. Sim, muito legal. Maravilha. Para finalizar, Ju, ótimo esse papo, nossa, muito gostoso. E para finalizar, se você pudesse deixar um conselho ou dar uma dica para uma pessoa com EB que também está em busca aí da sua colocação profissional, também está em busca de estudar, o que você diria para essa pessoa? 2 coisas importantes, eu acho. A primeira, que vai ser difícil. A segunda, você consegue. Então, não é tão fácil quanto é para todo mundo, mas você dá conta. Quando eu entrei na faculdade, uma das minhas maiores dificuldades era escrever, porque tem que escrever muito e muito rápido. E às vezes eu não dava conta. E aí eu aprendi a gravar, e às vezes eu levava o tablet ou o computador e digitava. Enfim, eu tive que me adaptar para aquela realidade. Quando a gente fala em inclusão, a gente fala que as pessoas e os ambientes deveriam se adaptar para nós. Isso, infelizmente, ainda não é uma realidade.
Mas, quando a gente quer muito uma coisa, a gente faz acontecer. E foi exatamente o que eu acredito que todo mundo tem capacidade de fazer. E seja você tem habilidade para pintar, ou para mexer com computadores, ou para fazer qualquer coisa. Você tem total capacidade de fazer aquilo com excelência. E se o ambiente não te proporcionar condições para isso, crie você as condições para isso. E, enfim, grita, faz que nem eu. Manda mensagem, pergunta para alguém que já passou pela experiência o que ele fez para dar certo, pede ajuda, fala que não deu certo, mas não tem vergonha de dizer que tem EB, porque às vezes a gente fica envergonhado em determinadas situações, em dizer eu não consigo fazer isso porque me dói. Isso já aconteceu comigo em diversas situações. Em se recusar de fazer determinada situação, isso não vou fazer porque me machuca. Então, não ter essa vergonha e fazer. E não tem muito assim, não existe uma receita de bolo. Mas que as duas coisas mais importantes é ter total consciência que não vai ser tão fácil, mas que é possível e que dá para fazer. Muito bom, tá aí. A Juliene aí, um exemplo de mulher, de pessoa com EB, de profissional. Ju, queria te agradecer muito pela sua presença, muito obrigada, foi muito gostoso. Imagina, eu que agradeço o convite. Acho que espaços assim ajudam as pessoas que já são adultas, ajudam as crianças e ajudam as mães a terem uma perspectiva melhor, né? Quando a gente vai no Google e joga a palavra epidermólise bulhosa, infelizmente a gente ainda vê muitas fotos chocantes, né? Muita gente como se nós fôssemos incapazes de realizar determinadas coisas. E me colocando na mãe de um bebezinho que acabou de chegar, quando a gente é mãe, a gente cria um monte de expectativa, né? Será que ele vai ser médico? Será que ele vai ser juiz? Será que ele vai andar? Será que ele vai conseguir comer? E acho que esses espaços mostram que sim, a gente consegue fazer muitas coisas. E mesmo que não no tempo que todo mundo. Eu, por exemplo, estou acabando de começar a dirigir recentemente com 30 anos. E está sendo bem difícil, diga-se de passagem, mas eu estou me superando. E tudo bem se demorar, mas vai acontecer e vai ser muito lindo quando isso acontecer. Com certeza. Isso que é importante, né, Ju? É nunca desistir, é buscar referências de pessoas como você, que é uma grande referência para muita gente. Obrigada mais uma vez por ter aceitado participar com a gente. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Se você é novo por aqui, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Curte, comenta e compartilha esse conteúdo com um amigo seu que também precisa ver um pouquinho mais sobre epidermólise bulhosa. Esse foi o Descomplique EB e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!